11 dias de história, comunicou oficialmente o descobrimento do Rio de Prata. A partir de então, a região passou a ser colônia espanhola. Todavia, só começou a ser colonizada no século XVII, graças às missões jesuítas. Em 1726, os espanhóis fundaram a cidade de Montevidéu. Artigas, do argentino, insuflou uma luta contra o domínio espanhol, não obtido êxito. Em 1819, ocorreu a anexação do território ao Brasil, que ficou conhecido como Cisplatina, que foi quando o Uruguai passou a fazer parte do Brasil. Mas a situação privilegiada da pequena terra, único acesso ao mar, da bacia rica de prata, isso inspirou o interesse da Argentina, do Brasil e da Inglaterra, que via no Uruguai uma zona para invadir o meio da América do Sul. Argentina e Brasil se desentenderam, provocando em 25 de agosto de 1825 a proclamação da República do Uruguai. Mas só começou reconhecida 3 anos mais tarde. A partir daí, o governo de Rosa da Argentina implantou um sistema de vigilância interna no Uruguai. O Brasil não gostou muito dessa vigilância. Ao mesmo tempo, ocorreu no Brasil uma revolução civil entre brancos e colorados, abafada em 1852, graças à intervenção do exército brasileiro de Caxias. Solano Lopes, do Paraguai, alegava que a interferência brasileira na região vizinha era uma meta do seu país, e essa luta beneficiou o Uruguai. Em 1919, ele foi o primeiro presidente do Uruguai, Baltazar Brum. E em 1930 foi eleito Gabriel da Terra e ele dissolveu o Congresso, sendo um ditador. Eclodia a Segunda Guerra Mundial em 1942, quando então rompeu relações com o eixo. Assim vai prosseguindo a história como todos os outros países. O Uruguai, oficialmente República Oriental do Uruguai, é um país localizado na parte sudoeste da América do Sul e a sua única fronteira terrestre é com o Rio Grande do Sul ao norte do Uruguai. E é o menor país da América do Sul, é o segundo menor país da América do Sul, perdendo só para a Suriname. Sobre o aspecto físico. O aspecto físico abre uma área de transição entre a planície argentina e o Planalto brasileiro. Não apresenta grandes elevações, a não ser a suave ondulação das coxilhas, que separa as numerosas e pequenas correntes fluviais. O litoral é em grande parte arenoso, raramente
apresentando o seu melhor na extremidade superior do lado esquerdo, que é a parte mais comum da bandeira. E aqui, como vocês podem ver, tem o hino nacional lá do Uruguai. mais conhecido como Itaquerão, recebeu o jogo do Uruguai contra a Inglaterra. O estádio fica mais conhecido como Itaquerão, localiza-se em São Paulo, na Zona Leste, Itaquera. Foi construída pela Odebrecht, tem a capacidade de suportar 48 mil lugares. Isso valor final atingiu cerca de 1,12 bilhões de reais. E na Arena das Dunas, o estádio multiuso que receberá o jogo do Uruguai contra a seleção da Itália, localiza-se em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi construído lá no ano de 2012. Eu vou falar um pouco sobre a Copa de 1930. A primeira Copa aconteceu em 1930, tendo como país sede o Uruguai. Os europeus, eles sentiram ciúmes por conta do Uruguai ele ser país sede e também por conta das muitas viagens de navio que eram feitas até Montevidéu, que era a cidade onde eram realizados os jogos. E por conta disso, os europeus se sentiram desanimados com a Copa. Para realizar os jogos foram construídos 3 estádios, todos em Montevidéu. Naquela época não existiam mascotes e só a partir do ano de 1960 que foi construído os mascotes, passou a realizar os mascotes. O Uruguai, que já era bicampeão olímpico, ele acabou realizando um bom jogo na primeira Copa e sendo bem sucedido e conquistaram o título com o jogo de 4-2 sobre a Argentina. O jogador Héctor Scaroni, ele ficou conhecido como craque da seleção do Uruguai. No Brasil, por conta de problemas políticos, a Federação Paulista acabou não cedendo os jogadores e por conta disso eles formaram os times do Brasil às pressas, fazendo com que só colocassem jogadores no Rio de Janeiro. E o Brasil não teve um bom desenvolvimento nesse ano na Copa.
pouco agora da seleção do Uruguai, tipo assim, como ela começou a ser conhecida mundialmente nos Jogos Olímpicos, que foi por volta de 1924 e 1928, quando ela começou a ganhar os Jogos Olímpicos da FIFA, começou a ganhar suas medalhas de ouro, e foi um dos países da América do Sul que começou a ser mais conhecido e valorizado na Europa. Tem também sobre a Copa de 1950, que todo mundo conhece já, quando o Brasil estava ganhando praticamente todos os jogos, ganhou todos os jogos, chegou a ganhar de 2 goleadas, uma contra a Bolívia de 8-0 e outra contra a Suécia de 7-1 e uma contra a Espanha de 6-1. E com todos esses bons jogos e seu bom desempenho, ela chegou à final e não precisava ganhar, ela só precisava pelo menos empatar para poder levar o título. E foi contra o México, se não me engano. E acabou que no jogo o Brasil começou ganhando de 1-0, depois acabou tomando um empate 1-1 e depois a virada 2-1 e acabou perdendo o Mundial. E o nome do cara que fez o gol agora, eu não me lembro, o nome do jogador, mas eu lembro de uma frase que ele falou, que só 3 pessoas conseguiram calar o Maracanã, que foi o Papa e ele, e o outro cara que fez o gol, por causa de toda a história que ele fez, por ter ganhado no Brasil, lá no Maracanã, e todas as secções brasileiras. Eu vou falar sobre a cultura do Uruguai. É uma das coisas típicas do Uruguai. Ele é uma das expressões culturais mais conhecidas do Uruguai. Ele é muito praticado tanto em Buenos Aires como em Montevideo. O candomblé surgiu no Uruguai a partir do século XVIII, com a chegada dos negros da África. Ele é o candomblé é uma mistura de ritmos. O carnaval do Uruguai é considerado um dos carnavais mais longos do mundo. São 46 festas, onde onde as ruas têm espetáculos cheios de cor e alegria. A religião que predomina no Uruguai, é o catolicismo, com 43,7% da população. 9,0% da população são cristãos, 0,6% são bandistas e 4% são judeus. 30% dizem que acreditam em Deus, mas não participam de nenhuma religião. E 14% são ateus. A etnia do Uruguai é composta por vários europeus, com 88% da população. 7% são mestiços e 4% são afro-uruguaios. A população do Uruguai estima-se em 3,5 milhões de pessoas, sendo isso que 1,8 milhões mora em Montevideo. A culinária do Uruguai é bem parecida com a culinária da Argentina. Porque os uruguaios são muito amadores de carne, eles comem muita carne. E um dos seus pratos mais conhecidos é o chivique, que é um sanduíche de filé muito suculento, que é muito servido lá. A música do Uruguai é muito parecida com a da Argentina. E lá o violão preferido deles é o violão. Lá eles têm uma competição onde 2 pessoas com a guitarra ficam duelando solos, e essa competição eles são acompanhados. Um dos mais importantes, os pontos turísticos mais importantes do Uruguai é o Palácio Legislativo, que fica em Montevideo, a Igreja Matriz e o mercado do Porto. Eu faço da diferença da camisa de antigamente, a camisa de agora e da bola de camisa da bola de agora. A camisa de antigamente era mais simples, não tinha muitos detalhes, era simples. E a de agora tem mais detalhes, tem mais cores
E os shorts também eram mais curtos, agora eu com mais longo. E a bola antigamente era tipo a de basquete, só que menor. E agora é mais colorida, mais leve para melhor jogador. E agora joga. Vamos falar um pouco sobre a história do futebol do Uruguai. O futebol uruguaio tem sido um elemento fundamental para a história do seu país, tanto quanto para a imagem do seu país como país e também para a imagem do seu país como futebol. Bom, o Uruguai tem brilhado bastante nos campos sul-americanos, principalmente por causa da sua rivalidade com a Argentina. E em 1916 eles conquistaram a Copa América. Um ano depois eles conseguiram o seu bicampeonato. Em 1919 perderam para o Brasil na final por 1-0, mas isso não foi tão efetivante para a sua carreira, por causa que um ano depois eles conseguiram o seu tricampeonato em cima da Argentina. Bom, uma Copa América era disputada de ano em ano. Em 1929 eles já tinham conseguido o seu hexacampeonato. O futebol como esporte é considerado uma paixão popular. A violência nesse esporte é considerada